tarde, meus amores. Chegamos à nossa sexta-feira, uma semana proveitosa, de muito aprendizado, de encontros virtuais, não é mesmo que distante, mas a saudade vai amenizando a nossa saudade. Em breve estaremos juntos, meus amores. Vamos lá? Ciências. Gente, na página 92 do livro de ciência de vocês, ele tem uma experiência para ser feita, tá? Que é um relógio do sol. Só que ele pede para debater, conversar com os seus amigos. Então vamos fazer um acordo? Vocês fazem essa experiência, vocês elaboram esse relógio do sol, deixam eles aí guardadinho. Quando a gente voltar às aulas, vocês trazem eles, tá bom? Isso, então vamos passar para a página 93. Diz assim: tecnologias, sustentabilidade e sociedade. Um tem a ver com o outro. Quer dizer, tecnologia, as novas invenções, né? A tecnologia na nossa vida, o uso do celular, do computador, da internet, da TV LCD, smart, né? Então, a tecnologia a serviço da sociedade. Sustentabilidade, quer dizer, você usar a tecnologia de uma forma consciente, sem poluir o meio ambiente. E a sociedade, que somos os carros-chefe de tudo isso, né? Somos os inventores das tecnologias, mas também temos que trabalhar a sustentabilidade, a reciclagem, reutilizar esses materiais. Vamos lá? Nos tempos antigos, os seres humanos ampliaram a força de seus músculos, criando e utilizando instrumentos e a energia dos animais, do fogo, da água e dos ventos. Quer dizer, eles antes usavam para a força da água, movia os moinhos, a força dos ventos também, né? E a tração animal, que a gente chama de tração animal. Então, os animais eles eram encarregados de os bois de ficar para fazer a farinha, de ficar rodando, para arar a terra, cavar a terra, botavam a madeira assim, como fosse uma carroça, e elas tinham umas estacas de madeira, e o boi ia puxando, ia já deixando aquela marca, as valinhas no chão, não é? Então, não tinha muito recurso. Tudo era feito manualmente, tudo era feito pelo homem. O homem participava muito, né? Não era aquela coisa de hoje eu apertar apertar um botão e está resolvido. Não. Onde o homem usava a sua força, usava o trabalho manual, o trabalho braçal para ter as coisas. Mas no século XVIII é marcado pela Revolução Industrial, quer dizer, uma revolução na indústria que cria e inicia o uso das tecnologias a vapor. Então, os trens eram chamados as locomotivas eram chamadas de Maria Fumaça. Vocês sabem por que isso? Porque as locomotivas eram feitas de carvão, de madeira, como a gente faz fogueira. Então eles botavam, e essa coisa da madeira, dessa fogueira que era feita dentro de uma caixinha lá, numa determinada na caixa, no vagão do maquinista, era essa força que gerava, então saía aquela fumaça, então era conhecida como a Maria Fumaça. E depois veio a tecnologia, as coisas foram se aprimorando, foram melhorando. Assim, equipamentos industriais, os navios, os trens e outras invenções começaram a modificar o mundo. Hoje a gente tem um trem-bala, que em questão de segundos a gente sai de um país a outro. Ele é tão rápido que o trem ele anda no trilho, mas esse trem é tão rápido que ele, pela velocidade, a roda dele desencosta dos trilhos, mas ele está sempre ligado pelo magnetismo. Esses novos usos trazem impactos nos ciclos da natureza, embora ainda pequenos. Então, ao desgaste, as pilhas que a gente descarta, a poluição, quer dizer, serviu para a nossa saúde, né? Entre aspas, que os equipamentos foram criados para os hospitais. Mas esse crescimento desordenado, a gente esqueceu um pouquinho da natureza, né? De cuidar da natureza.
O ser humano utiliza os recursos que a natureza oferece para satisfazer as suas necessidades. Eu só quero venha, mas não me preocupo em repor, eu não me preocupo em cuidar da natureza. No entanto, para que os recursos realmente satisfaçam essas necessidades, muitas vezes é preciso extraí-lo, transformá-lo e combiná-los com outros recursos. Onde se arranca e não se planta, se acaba. Tem uma empresa que fabrica lápis e uma outra empresa que faz carros e motos. Eles têm a empresa dela, tem uma até aqui no nosso bairro, né? Uma empresa de moto, de carro. O que é que eles fazem? A maioria das fábricas, das indústrias deles, eles constroem uma área verde, porque o carro e a moto, eles poluem muito o meio ambiente. Então eles sabem dessa necessidade, eles sabem que polui. Então eles têm sempre, onde eles fazem as fábricas deles, eles sempre fazem perto do verde. Você pode perceber que tem um aqui na avenida, que ela é uma área enorme que tem muito verde. E a empresa que faz lápis, borracha, caderno, a cada árvore derrubada ela planta uma. Por quê? Ele sabe que nós precisamos da natureza, né? Assim como a natureza precisa da gente, a gente precisa ainda mais da natureza. Mas esse crescimento desordenado da tecnologia, a gente esqueceu, a gente só quer usufruir, né? Só venha, mas a gente não quer retribuir a natureza. No entanto, para que esse recurso realmente satisfazesse, a gente pega mais. A tecnologia evoluiu muito ao longo da história e cada época e cultura se caracterizam por possuir uma tecnologia diferente. Essa tecnologia que eu vejo hoje, eu não tinha quando eu era criança, os pais de vocês, os avós de vocês principalmente, né? E quando vocês estiverem adultos, essa tecnologia que a gente vê aqui já não existe mais. Já vai ser a coisa, se vocês acham isso moderno, a gente vai se modernizar ainda mais. A tecnologia evoluiu ao longo da história e cada época e cultura se caracterizam por possuir uma tecnologia diferente. Atualmente, o progresso tecnológico, progresso quer dizer progredir, evoluir, significa buscar técnicas que sejam úteis e eficazes e que ao mesmo tempo respeitem o meio ambiente. Então, eles estão sempre pensando no melhor, mas agora eles estão conscientes, né? Não adianta eu ter uma coisa supersônica de última geração se eu não tenho o meio ambiente, né? Se eu não tenho onde usufruir isso. Antigamente, gente, o telefone, você discava telefone de ficha, depois evoluiu para o telefone de cartão telefônico. Hoje você não vê mais nem orelhão. Os telefones celulares eram enormes, com antena, parecia um tijolo. Depois ele foi diminuindo. Hoje você já conversa com pessoas do outro lado do mundo. Você já usa uns aplicativos que você baixa um monte de coisa. Eu estou gravando aqui, mas se eu colocar para tirar foto, eu só passo que o celular tá, ligue para tal. Então, a tecnologia. Então, além de fazer a tecnologia, temos que ver também a questão do meio ambiente, tá? Porque não adianta você ter tecnologia se você não tem meio ambiente. No século XIX, as cidades crescem e há um aumento da população. Utilizam-se da energia de diferentes formas, como o motor, a explosão para movimentar os automóveis e a água para fornecer energia elétrica. Nesse período, o ar e a água já começam a ficar poluídos, porque a gente começa a usar as coisas naturais para fazer as tecnologias. Então a gente não tem o cuidado, começa a poluição do ar, da água. Após a Segunda Guerra Mundial, nós, seres humanos, incluo todo mundo, passamos a consumir cada vez mais. Entretanto, é possível perceber grande discrepância no consumo entre pessoas. A diferença, pois há superconsumo para os fins e subconsumo para muitos.
superconsumo para uns e subconsumo para muitos. Quer dizer, tem muito que tem e pouco que usa, né? A tecnologia não é para todos. Nesse período, o desenvolvimento da tecnologia gera alto impacto ambiental, porque quanto sai um celular novo, eu já descarto esse. E isso aqui, ele tem muito magnetismo, tem muita coisa ruim para o meio ambiente. E por isso polui a água, a terra e o ar. Além disso, aquece o planeta, o aquecimento global. Mexe muito, por isso que esse tempo chove, faz sol, chove de novo, e hora outra chove, e quando você olha fazendo sol, e frio, e quente. Atualmente os ciclos naturais da água, do ar e da terra estão altamente impactados e provocando mudanças ambientais e globais, chamado aquecimento global. Então, a loucura mesmo, a gente viu essa semana. Choveu, domingo mesmo choveu bastante, o dia todo. Achei que na segunda-feira ia parecer de chuva, mas na segunda-feira foi de sol. Hoje, antes de eu sair de casa para gravar a aula para vocês de manhã, estava chovendo. Quando eu desci do prédio, que cheguei no meio da rua, estiou. Quer dizer, isso, gente, é nós, como seres humanos, que estamos fazendo o mundo ser assim. Ele não está assim porque ele quer. Ele está sofrendo interferência humana, tá bom? É as consequências nossa que está passando por isso, tá? Poluição do ar, da água, do meio ambiente. Porque a gente só pensa em ter, em fazer e não se preocupa. Nós temos hoje também as turbinas eólicas. É a energia fornecida pela força do vento. E essas coisas aqui enormes, gente, vocês estão vendo aqui, ele tem mais de 100 metros, é muito, não sei se tem 100 metros, mas ele é muito alto, e são energias geradas pela força do vento, tá? Hoje os avanços industrial, espacial e da informática e das telecomunicações, por exemplo, já não são obras de inventores isolados. Quer dizer, não é aquele grupo que inventa, todo mundo começa a inventar, mas de equipes e cientistas técnicos que trabalham para universidades e grandes centros de estudos públicos e privados, porque antes tinha os inventores, aqueles de fundo de garagem que a gente dizia, né? Que ficava inventando aquilo. Não, hoje tem uma pessoa que coordena uma equipe para construir, para fazer. Essa coisa que eu e você estar conversando assim, foi essas pessoas que inventaram isso, porque até pouco tempo atrás a gente não conseguia fazer aulas remotas, aulas online, a gente poderia nem se ver. Os avanços tecnológicos têm trazido para a sociedade enormes benefícios. A medicina, a biologia estudam cada vez mais estruturas básicas de vida. Então hoje a gente já tem o bebê de proveta, né? O bebê que eles já são produzidos em laboratórios. Agora o que é que eles estão pesquisando muito? Uma vacina, um remédio para a cura do Covid, né? Então a tecnologia vai ajudar e muito na descoberta de uma vacina, de um remédio que combata a pandemia, que combate o Covid, como muitos anos já existiu com outras doenças, tá? Então a tecnologia serve também para a saúde, porque tem exames muito que hoje você vê a pessoa por dentro, que antes era só um raio-x, você só viu assim, mas hoje você já entra nos tubos que você tira, você vê todo o seu corpo. Então a tecnologia, ela é beneficial à nossa saúde, basta sabermos usar. Vamos passar para a tarefa. Mas para fazer a tarefa, segue os 3 passos da leitura. Primeiro, leitura para entender, assim, ver o que o texto traz. Segundo, compreender. Terceiro, realizar a tarefa. Que você vai pesquisar em jornais e revistas ou na internet, que hoje a gente está usando a tecnologia, vamos pesquisar na internet, né? Texto sobre sustentabilidade, esse texto de como usar a tecnologia em benefício do meio ambiente.
Escolha um, leia e depois comente com a sua turma. Você não vai poder comentar com a sua turma, não vai poder comentar com a gente hoje, né? Mas na nossa próxima aula virtual, na próxima terça, a gente pode debater sobre essa sua pesquisa, tá bom? Anotem tudo isso, porque quando a gente voltar para a escola,